Dezembro tem um cheiro de dezembro. Eu tenho a sensação de que se a gente apagasse o calendário e chegasse em dezembro, teria um cheiro de dezembro, um clima de dezembro. E esse clima de dezembro, ele traz um olhar para trás e um olhar para frente. No sentido de a gente reviver o nosso ano, tudo que foi feito, os nossos arrependimentos, as coisas que foram feitas, o que não foi feito. E aí o que eu percebo é que as pessoas querem meter o shape, arrumar um namoradinho ou namoradinha e ficarem ricas. E tem problema nisso? Não, sabe? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é bom que o homem esteja só e é necessário que a gente multiplique os talentos que nos foi confiado. Então, não tem problema a gente querer esse tipo de meta. Mas no nosso mundo, na nossa vida, existem hierarquias. Então, eu não consigo dirigir um carro sem fazer a sequência de entrar no carro, girar a chave, ligar o carro, engatar a primeira, sair andando, engatar a segunda. Não consigo engatar a segunda, acelerar, o carro andar para depois eu ligar. Não tem como, as coisas têm uma hierarquia. E a hierarquia das nossas metas deveria ser buscar primeiro o reino dos céus e o restante nos seria então dado por acréscimos. Eu percebo que a gente deveria ter, antes de qualquer outra meta, as metas espirituais para a nossa vida. Buscar, antes de mais nada, Deus, as coisas de Deus, o reino dos céus, para depois buscar outras coisas, até porque a promessa é buscar primeiro o reino dos céus e o resto nos será dado por acréscimo. Enfim, gostaria de falar um pouco sobre essas metas espirituais, em que sentido elas seriam. A gente poderia dividi-las em três partes. A oração, que seria o nosso relacionamento com Deus, em que nós falaríamos, O relacionamento implica uma conversa e a oração é isso. Então nós conversaríamos com Deus e ouviríamos o que Ele tem para nos dizer. A segunda parte, que é com relação às virtudes, que são esses hábitos que a gente tem na nossa vida, dos nossos estados, que são bons. E dentro dessas virtudes tem a questão do combate aos vícios, Vícios e virtudes são os antagonismos. Então, a busca por virtudes entende-se também o combate aos vícios. E o terceiro ponto seria a caridade, o apostolado, as coisas que a gente sai de nós mesmos e vai para outras pessoas. Então, as nossas metas espirituais deveriam ter essas três bases, que seria como eu vou orar melhor no próximo ano, como eu vou conversar com Deus de maneira mais efetiva, como eu posso ouvi-lo melhor, porque eu preciso buscar para ter esse relacionamento com Ele no próximo ano. E a busca das virtudes e o combate aos vícios seria também outro ponto de metas, assim, qual defeito mais me tira do meu centro, mais me tira de perto de Deus, que eu preciso combater. E a partir desse vício a gente busca a virtude contrária. Tem um livro muito bom chamado Deuses Feridos, que eu indico para as pessoas. Foi um livro muito bom que eu li esse ano, que ele fala dos 7 anseios do coração humano, que a gente tem desejos dentro do nosso coração, mas por estar muito no mundo, a gente busca esses anseios de maneira errada. E aí ele mostra como a gente deveria saciar esses anseios de uma maneira melhor. Então esse livro fica como indicação, talvez para você que esteja assistindo esse vídeo, começar a ver quais são esses anseios que você traz no seu coração, que você às vezes busca de maneira desordenada e que seria interessante buscar de maneira ordenada. Outro ponto a questão que eu falei, dos vícios, daquilo que mais faz as outras pessoas ao seu redor sofrer. Eu falo por mim que eu já melhorei muito, mas é a questão da impaciência. E foi uma coisa que eu tentei combater nesse ano. E é muito bom.
É muito bom a gente perceber que a gente consegue diminuir um defeito ao longo do tempo, com a graça de Deus sempre. Não fiz isso, não conquistei esses frutos de combate à minha impaciência sem a graça de Deus, muito pelo contrário. Mas é nesse sentido, assim, eu acredito que eu fazia as pessoas sofrer com a minha impaciência. Então, olhar mesmo para si e ver o que, além de estar me ferindo, o que fere as pessoas do meu convívio, o que machuca elas, o que eu faço que as agride, e combater isso, né? E por fim, a questão da caridade, do apostolado, que seria o serviço aos outros, né? O que eu posso colocar como meta para o meu ano para fazer para as outras pessoas. Dar mais esmola, cestas básicas, servir, né, dar catequese, dar ensinamentos para as outras pessoas, tudo isso entra dentro das suas metas, né? Então, metas em questões de oração, questão de virtudes e combate a vícios, e a questão da caridade e do apostolado. Bom, e aí como essas metas espirituais podem se conectar com suas metas materiais? Como eu disse, não tem problema você querer ir à academia, querer melhorar a sua aparência física, como não tem problema você querer mais dinheiro, como não tem problema você ter um relacionamento, nenhum problema. Mas vamos ajustar essa questão com a busca do reino de Deus. Em que sentido? Como a melhoria da minha aparência pode ser benéfica para mim, espiritualmente? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque se eu quero me melhorar fisicamente para atrair olhares das outras pessoas por vaidade, isso vai te levar para um buraco muito grande, que não deveria. Então, é realmente olhar, depois que você faz coloca, né, as suas metas espirituais antes, as outras coisas que você deseja, como elas vão ajudar nessas suas metas espirituais. Como que isso também vai ser benéfico para você, porque ir para a academia para atrair olhares, para roubar olhares das outras pessoas, isso não é bom. Ganhar mais dinheiro para passar menos tempo com a sua família, ganhar mais dinheiro para se afundar em conforto, em coisas boas, isso também não é bom. Então, se você quer ter as suas metas materiais, e que é muito bom que a gente tenha, por favor, não me entenda mal, não estou falando que a gente não deva ter essas metas, não deva ter esses desejos, mas tê-los voltado para Deus, sempre. Deus é o nosso sol e a gente é o girassol que fica sempre girando em torno da sua luz. Então, qualquer coisa que vire a nossa visão contrária aos desígnios dele para a gente, não é bom que a gente deseje. Então, faça essa reflexão na sua vida. E para finalizar, quando a gente está querendo mudar um hábito, está querendo inserir um novo hábito, mudar esse novo hábito que a gente já tem, é como se o hábito não estivesse incorporado na nossa personalidade. Então existe uma fragmentação entre o que eu quero e entre o ideal e o que eu sou atualmente. Então, com relação à impaciência, por exemplo, quando você decide lutar contra a sua impaciência, você vai perceber que você é impaciente e você vai perceber que foi impaciente 2 dias depois. Você foi impaciente com uma pessoa e você viu ela 2 dias depois e falou assim, nossa, fui impaciente com fulano. E o exame de consciência, ele no início, né, desse processo de transformação, ele encurta esse tempo de distância entre o seu ato e a sua conscientização do ato. Então, o exame de consciência a gente faz à noite, né, antes de dormir, a última coisa que a gente faz. Então, você vai relembrar tudo que foi feito ao longo do seu dia, para que nesse processo, cada vez mais você se lembre com menos tempo aquilo que você fez que você não queria ter feito ou que você queria ter feito. Então, no princípio, você vai lembrar
2 dias depois. Aí você vai encurtar isso com o exame de consciência. Então você vai se lembrar sempre no mesmo dia que você foi impaciente. Aos poucos você vai perceber que você lembrou 1 hora depois que você foi impaciente. Aos poucos você vai se lembrar na hora que você foi impaciente. Você explodiu com a pessoa, você, putz, fui impaciente. Nesse processo de mudança, você vai perceber que, de repente, ou aquela impaciência vem e você a reprime, né? Você não machuca as pessoas com isso, ou o que antes te deixava muito impaciente para de te deixar impaciente, né? Você não perde mais a paciência. Então, o exame de consciência diário, ele serve para isso, ele serve para colocar a sua consciência dentro da sua personalidade, incorporar o hábito que você deseja dentro da sua personalidade. O exame semanal, ele serve para você ter um panorama maior, no sentido o qual na primeira semana você vai ser impaciente 20 vezes. Na segunda semana, você vai perceber que você foi impaciente 20 vezes também, mas que você percebeu mais rápido a sua impaciência. Na terceira semana, você vai perceber que você foi impaciente 15 vezes, assim sucessivamente. E o exame de consciência mensal, ele serve para você mudar de rota se for necessário. Porque tem coisas que não vão funcionar. Não vão funcionar. E é preciso mudar de rota. Porque às vezes a gente fica se mantendo num caminho que não vai nos levar a lugar nenhum por falta de realmente olhar um panorama. Por exemplo, só fazer o exame de consciência não está sendo suficiente para você ter melhoras. Então você vai ter que ir pedir desculpa para a pessoa. Você vai tentar, no primeiro mês, você percebeu assim, que você só está tendo consciência, não está mudando nada na sua vida. Então vamos mudar outra coisa. Então a gente vai fazer com que você peça desculpa para a pessoa. Então esse exame mensal ele vai te dar um panorama de melhora para que você faça também pequenas correções do que pode ser feito e do que não deve ser feito. Esse foi um livro que eu escrevi. A Escrita é um Lugar. E ele é composto por várias crônicas minhas mesmo. Várias não fui eu que escrevi, né? São minhas. Dito tudo isso sobre metas de ano novo, eu gostaria de fazer essa reflexão através da leitura dessa crônica, ela é curtinha, de realmente fazer progressos espirituais na nossa vida, de nos ver diante de Deus, nos dando a Ele o parecer daquilo que a gente produziu de bens na nossa vida. E que os bens materiais, que as coisas dessa vida vão ficar. A gente não vai levar nada daqui, mas os bens espirituais, os bens imateriais, eles vão conosco. E dependendo de quanto progresso a gente faz nesse âmbito da nossa vida, a gente vai chegar lá com muita bagagem. E Deus vai se orgulhar muito disso, muito de nós. Então, por isso que devemos ter as coisas do alto como o princípio da hierarquia, para que as coisas funcionem bem. Do mesmo jeito que não dá para sair no carro sem antes da partida, a gente não deveria fazer mais nada na nossa vida sem antes dar a partida naquilo que importa, que é o reino dos céus. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vou terminar com a leitura da crônica, que eu espero que você goste. Talentos dobrados. Confesso que a parábola dos talentos sempre me chama a atenção. Confesso também que faço mais o tipo do servo que esconde o talento. Recebi um único talento, não 5. Com 5 eu poderia até usar a desculpa, são muitos, não sei o que fazer com tantos. Mas só tenho um, e adivinha? Uso a mesma desculpa. É apenas um, não tenho capacidade de fazer bom uso. Se estivesse hoje diante do meu Senhor e Ele me perguntasse acerca do meu talento, eu responderia completamente envergonhada. Enterrei. Enterrei porque me senti incapaz de fazer qualquer coisa com ele. Algo tão precioso. Eu não conseguiria fazer nada de melhor do que conservá-lo como estava.
guardá-lo, escondê-lo, a fim de entregá-lo ao Senhor quando voltasse. Que pena, quanta pena. Ainda não estou em frente ao meu Senhor, mas estive em frente a um amado amigo. Contei-lhe essa história e ele disse: ainda há tempo. Por isso, a partir de agora, confessarei que a parábola dos talentos me chama muita atenção. Confessarei também que faço muito bem o tipo do servo que dobra os talentos. Recebi um único talento, não 5. Com 5, eu poderia até usar a desculpa: são muitos, não sei o que fazer com tantos. Mas só tenho um, e adivinha, há muito o que fazer com esse talento. Quero chegar algum dia diante do meu Senhor e, ao ser perguntada acerca do meu talento, respirarei fundo e responderei com a cabeça erguida, olhando dentro de seus olhos: enterrei. Enterrei dentro do peito de cada pessoa que passou por mim as palavras que o Senhor a mim confiou. Palavras que traduziam eventos, sentimentos, aprendizados que as pessoas não sabiam nomear. Desejei que essas palavras brotassem em cada coração e dessem frutos, os quais são tudo que venho vos entregar.